Olá, pessoal. Vamos dar uma revisada nas nossas atividades. Vamos estar revisando a atividade da aula 19, da aula 20 e da aula 21. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui da aula 19. Na aula 19, falamos sobre a reprodução das plantas, né? Então, aqui a gente tem a questão 1 falando sobre os órgãos vegetativos e os órgãos reprodutivos de uma planta. Então, quais são aí os órgãos reprodutivos de uma planta e o vegetativo? Nós temos os vegetativos, que são o caule, a raiz e a folha, e o órgão reprodutivo da planta, que são as flores, né? Isso que foi o que a gente viu na nossa aula sobre as plantas, sobre como que acontece a reprodução das plantas. E na questão 2, nós temos aqui 3 tipos de reprodução que chamamos de reprodução assexuada, ou seja, não há necessidade do gameta masculino e feminino. A primeira que vamos ver é a enxertia, né? Que consiste em implantar um pedaço do caule sobre outra planta, e essa planta vai ser dotada de raiz e vai servir aí de suporte para que essa planta se desenvolva e forme um novo indivíduo, tá? Esse processo é chamado de enxertia. Temos o estáquia, que também consiste em um pedaço, né? Cortar um pedaço do caule de uma planta. Esse pedaço será plantado, né? E essa planta, esse caule que a gente plantou, vai criar aí folhas e raízes e desenvolver uma nova planta. Também é um tipo de reprodução assexuada. E a divisão de torceira, que é a técnica que consiste em corte dos rizomas. O que é o rizoma? São as raízes, né? Então, essas raízes será cortada, será dividida. Cada raiz dessa que plantarmos vai formar um novo indivíduo. Esses 3 tipos de reprodução é chamado de reprodução assexuada, tá certo? Na questão 3, nós temos aqui uma imagem, tá? Essa imagem refere-se à seiva mineral, né? Nós vimos 2 tipos de seiva. Essa imagem se refere à seiva mineral, que acontece nas folhas das plantas, através do processo aí da fotossíntese, ele vai adquirir a seiva mineral e essa seiva será transportada aí para toda a planta, tá certo? Bom, e aqui nós temos a atividade da aula 20, tá? Onde diz assim: assista ao vídeo da aula 20 e responda o que é xilema e foema. Então, xilema e foema são os vasos condutores de seiva da planta, né? A gente viu lá que tem plantas que são avasculares. No caso aqui, nós estamos falando do xilema e do foema, que são os vasos condutores de seiva. Então, vai acontecer de ter planta que não possui esses vasos, certo? O xilema tem a função aqui de levar os minerais da raiz até as folhas, ou seja, aqueles minerais que é absorvido através das raízes vai ser levado para toda a planta através até as folhas, tá certo? E o floema é quando, por exemplo, absorvemos aí, quando a planta absorve aí, como eu disse, através lá do processo de fotossíntese, todas as substâncias necessárias e através das folhas e será levada para toda parte da planta, certo? Então, o xilema vai ser o quê? Os minerais absorvidos pela raiz e que será levado até as folhas. Já o floema são as substâncias que as folhas adquirem e passa para toda a parte da planta. Bom, na questão 2, qual característica difere as plantas briófitas das pteridófitas? Nós temos aqui que as plantas briófitas são pequenas plantas avasculares, né? Ou seja, não possuem os vasos condutores de seiva, e as pteridófitas já são plantas vasculares, ou seja, elas já têm esses vasos condutores de seiva. Na questão 3, nós temos o ciclo de vida da samambaia, tá? Como que acontece? Então, a samambaia, quando ela adquire aí uma maturidade, né? Vai acontecer o quê? Essas folhazinhas vai criar uns pontinhos escuro, amarronzado, que são esses aqui que chamamos de esporogênios, e esses esporogênios vai se desenvolvendo, né? Aí quando você molha a planta, esses pontinhos começam a cair sobre a terra,
né, o local onde ela está plantado, e ali vai começar uma nova fecundação e desenvolver uma nova samambaia, tá certo? Na questão 4, nós temos aqui, as briófitas são pequenos vasos, pequenas plantas avasculares que geralmente não são encontradas, em ambientes úmidos, tá? Então aqui eu pergunto, das alternativas abaixo, qual não é do grupo das briófitas? Nós temos o que? As avencas, né? As avencas são do grupo das pteridófitas. Então os musgos e as hepáticas faz parte aí do grupo das briófita, mas as avencas é do grupo das pteridófitas. E aqui nós temos a nossa atividade referente da aula 21, tá? Onde vamos ver um pouquinho sobre as angiospermas e gimnospermas, né? Então, dizemos que as gimnospermas conseguiram definitivamente conquistar o ambiente terrestre, mas uma das características delas aí, das gimnospermas, foram as sementes, né? O surgimento das sementes, que por exemplo, nas briófitas e nas pteridófitas, a gente não tinha essa característica ainda, tá certo? Na questão 2, preste bem atenção nessa questão. Observe o esquema da flor a seguir e responda corretamente. As estruturas 1, 3 e 5 representa qual parte da flor? Nós temos essa mesma estrutura lá no nosso conteúdo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, cada uma dessas partes aqui faz parte da flor, de cada órgão da flor, certo? Nós temos aqui o número 1, que é chamado de antera, certo? O número 2 é chamado de fileto, que é essa partezinha aqui, ó, que vai estar segurando a antera. O número 3 é chamado de estigma, que é essa partezinha aqui acima, né, da flor. Nós temos o número 4, que é chamado de estileto, que é essa parte que vai levar até o estigma, tá? Nós temos o número 5, que é toda essa parte aqui de dentro, que é chamada de óvulo, essa parte todinha. E essa parte que recobre aqui o óvulo é chamado de ovário. Aqui não tem o número indicando, mas eu só estou mostrando para vocês, tá? Que essa parte aqui é chamada de ovário. E a 5 aqui, no caso, é o óvulo. E a 6 é chamado de sépala, tá? É a parte aqui que vai segurar aí a estrutura das pétalas, tá certo? Na questão 3, nós temos aqui as sementes são importantes estruturas reprodutivas que garantem, por exemplo, a proteção do embrião. Então, quando foi que surgiu a estrutura da semente, né? Então, a estrutura das sementes surgiram aí com as gimnospermas, tá? Que foi quando veio surgir aí a estrutura da semente. E na questão 4, como acontece o ciclo reprodutivo das angiospermas? Então, ela vai acontecer quando começa aí a polinização, né? Os pólens são transportados, como eu disse no nosso vídeo, lá do conteúdo, através de animais, através do vento, através da água que molhamos as plantas, vai estar transportando esses pólenes de uma planta para outra e assim vai se reproduzir, tá certo?